Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Eric Amarão e hoje nós vamos analisar este versículo que diz: A lei e os profetas prevaleceram até João. Dali em diante o reino de Deus está sendo pregado. Muitos interpretam esse versículo dizendo que a lei ela vigorou, durou até João Batista. Mas será que fazendo a análise gramatical desse texto, essa ideia se confirma? Vamos à análise. Então aqui no grego diz onomos kai oi prophetai reos iuenu. Onomos, a lei, kai e oi os prophetai, profetas. Vemos que aqui no texto paralelo traz profetas e profetas prevaleceram até. Agora vamos aqui, ros e o anu. Na língua grega, as palavras elas já são escritas dentro de sua função sintática. Função sintática. Na língua portuguesa nós temos a gramática, que classificam as palavras se elas são substantivos, adjetivos ou verbos. E nós temos a sintase, que classificam as palavras, quais são as suas funções que as palavras exercem nas frases. Por exemplo, se uma palavra tem função de sujeito, verbo transitivo ou intransitivo ou predicado. Quando você escreve um texto, a palavra em si, ela já tem uma função dentro da gramática, se ela é substantivo, adjetivo, e ela também já traz em si automaticamente a sua função sintática, são juntas na língua grega. Então aqui quando eu leio iuanu, então aqui eu tenho nome próprio e função sintática genitiva. Na língua portuguesa corresponde à origem. Então aqui nós estamos falando não só do nome próprio João, mas de João. Aqui diz então, literalmente falando, a lei e os profetas profetizaram até de João. Agora eu vou mostrar para vocês e eu vou deixar o nome da publicação na descrição deste vídeo, que diz que o caso genitivo, que tem essa terminação, ou, tem a função de origem, posse, como aqui, por exemplo, logos, da palavra. E lá nós temos, por exemplo, reos, iuanu, de João. Então aqui diz o seguinte, a lei e os profetas profetizaram até de João. Dali em diante, o reino de Deus está sendo pregado e todo o que nele entra se esforça. É mais fácil desaparecer os céus e a terra do que cair um só traço da lei. Porque se você entender o versículo 16 como sendo, entre aspas, fim da lei, ficaria incoerente com o verso 17 que diz que é mais fácil desaparecer o céu e a terra do que cair um só traço da lei. Também vale ressaltar que a palavra Bíblia não era utilizada naquela época. Ao se referir ao conjunto de lei e profetas, ou chamavam de escrituras, ou simplesmente de lei e os profetas. Então ali é o mesmo que dizer, a Bíblia profetizou até de João. Desde então, ou seja, desde que a Bíblia profetizou até de João, o reino de Deus é pregado e todo que nele entra se esforça. Mais fácil desaparecerem os céus e a terra do que cair um só traço da Bíblia. Então seria este o entendimento naquele momento em que era escrito esse texto. Vou ficando por aqui, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.